Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma série de lives aqui da Conecta Dados. Espero que a minha voz esteja saindo bem aí, a imagem está boa aí também, está tudo certinho. Bom, sejam muito bem-vindos. Hoje vocês vão ter o prazer de conhecer meu amigo Meison Figueiredo. Ele é especialista em licitações e contratos e a temática de hoje é voltada para confiança daqueles que trabalham nessa área. Então você que já trabalha na área de licitações e contratos, seja muito bem-vindo. Aqueles, se por acaso conheça alguém que trabalha nessa área, aproveita e já manda aí o link, né, dessa live aqui para esse seu conhecido, esse seu colega de trabalho. Dá um toque aí para ele, ó, fala, vai ter uma live muito interessante aqui sobre a temática de licitações e contratos. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindas aí, né? E vou passar agora a palavra então para o meu amigo Meison Figueiredo. É contigo, Meison. Beleza, meu amigo Enio. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando, com vocês aqui na Conecta Dados. E quero saber se todo mundo aí também está me ouvindo bem, está me vendo bem, não está tendo nenhum problema. Então, como o Enio falou, eu trabalho na área de licitações e contratos, sou especialista em licitações e contratos, formado pela Escola Mineira de Direito agora, e estou nessa área há 20 anos, tá? Sou empregado público federal, então tenho contato aí com a Lei 8666, no caso, sou empregado público, então trabalho na empresa pública federal, tenho contato com a Lei 13303, mas mais especialista também já na nova licitação, na nova Lei de Licitações, na Lei 14133. E a gente tem conhecimento aí tanto da parte de licitações quanto da parte de gestão de contratos, Trazendo agora o tema da live, que foi o tema do convite aqui, quero agradecer ao Enio, foi o tema do convite aqui. Uma dificuldade que a gente vê muito na área de licitações e contratos, tá? É a questão da assunção de responsabilidades, As pessoas têm medo de assumir responsabilidades na área de licitações e contratos. Eu não quero participar, eu não quero ser pregoeiro, eu não quero ser agente de contratação, que agora é a nova nomenclatura que tem na legislação. Eu não quero participar disso, eu não quero ser gestor de contrato, eu não quero ser fiscal de contrato, porque dá muito problema e tal. E eu tô aqui para mostrar para vocês que em 20 anos, a gente pode adquirir uma coisa que é importante, que é confiança, E é mais fácil a gente trilhar o caminho quando alguém já passou por ele. Então, eu não estou aqui dizendo deixar com que vocês passem 20 anos fazendo para poder ter confiança para fazer. Eu estou aqui para encurtar esse caminho para vocês, Então, por isso que eu atendi ao convite do Enio, depois de uma conversa que nós tivemos aí, tá? Atendi o convite da Conecta Dados para a gente vir aqui e vou falar um pouquinho para vocês de confiança e como a gente adquire essa confiança, a gente vai obter confiança nos nossos trabalhos, com licitações e contratos, tá? A primeira coisa, eu vou abrir aqui a apresentação para vocês. Enio, tá aqui a apresentação. Vou colocar aqui em modo apresentação, gente, para vocês verem aqui. Então vamos lá, O tema da nossa live aqui é a confiança é a chave, Por que eu digo que a confiança é a chave? A gente só vai executar bem uma função quando a gente confia no que está fazendo, Então eu vou mostrar para vocês aí ao longo dessa live e das próximas, já fiquem ligados que vão ter próximas lives, tá? Mas ao longo das próximas lives também, como eu faço para adquirir essa confiança, no trabalho com o que eu faço, tá? Então, da onde nasce a confiança? A primeira coisa que eu tenho que ter para ter confiança, gente, deixa eu me apresentar de novo, Aí sou eu, tá? Como eu disse, especialista em licitações e contratos pela Escola Mineira de Direito, tá? Empregado público federal e trabalho com licitações e contratos há 20 anos, entendeu? Desde 2003 estamos aí nessa longa jornada, uma jornada que trouxe muitos desafios, mas também foi muito prazerosa, Então, de novo, não precisa ter medo, tá? É trabalhoso, mas não é complicado, tá? Então, a primeira coisa para adquirir confiança, tá? Então a gente começa com a contratação. A primeira coisa é saber pedir. Por que eu estou dizendo que saber pedir é a parte mais importante? É o primeiro passo, porque se eu souber o que eu quero
tá? O que eu preciso, que são coisas diferentes, trazendo foco, tirando o foco do problema e trazendo foco na solução, eu trabalho de um jeito mais confiante no meu dia a dia. Tá? Então, começando, eu sei o que pedir. Tá? O que é o pedido na administração pública? Tá aí para vocês, trouxe até uma imagem aí do nosso Machado de Assis, né? Tudo é aliado do homem que sabe querer. Essa frase ela é muito importante nessa nossa experiência, né, que eu vou trazer aqui para vocês, porque o que acontece na maioria das vezes no caso na administração pública? Né? Nós temos as áreas separadas, cada uma responsável por uma parte, né, dos procedimentos de contratação, e a contratação nasce de uma demanda, de uma requisição, de um pedido. Então, muitas vezes as pessoas não sabem como pedir, o que pedir, entendeu? Ela tem um problema na cabeça e ela pede uma solução que às vezes é inviável de ser contratada. Então a primeira coisa é saber o que pedir. E como eu vou saber o que pedir? Como é que é feito o pedido na administração pública? Tá? Eu tenho dois tipos de pedido que eu mais recebo. O pedido que é um problema e o pedido apontando uma solução. Pergunto a vocês, vou dar um tempinho para responder no chat. O que é mais fácil resolver? Um pedido problema ou um pedido solução? Qual sai antes? Pensa aí um pouquinho. O pedido solução, gente, é muito mais fácil de resolver. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Eu tenho que focar na minha solução. Eu coloquei esse exemplo aí, essas duas imagens aí, que é um exemplo que eu uso, não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade, não sei se é história de licitante, de contratante. Mas, né, por que eu coloquei essa fábula aí? A fábula da caneta, do lápis e do astronauta. Tá? Dizem que há muito tempo atrás, né, durante o lançamento do programa espacial americano, eles foram lá para a Lua, o homem chegou à Lua em 1960 e tal, 69, se não me engano, o homem chegou à Lua. E chegando lá, uma coisa que existe para todo mundo é fazer o que, gente? Relatório, né? A gente sabe que existem, né, coisas que são certas na vida. A morte, os impostos e os relatórios para quem trabalha na administração pública. Você sempre vai ter que estar relatando alguma coisa. Então os astronautas tiveram que fazer um relatório. Quem sabe aí como é que funciona uma caneta? Uma caneta esferográfica, né, no caso. A esferográfica ela funciona à base de gravidade. Na Lua não tem gravidade, né? Então os caras não conseguiam escrever. Voltou-se aqui para a NASA, eles voltaram para a Terra, voltaram para a NASA, e a NASA então começou a desenvolver ali uma pesquisa para fazer uma caneta que escrevesse com gravidade zero. E foi, gastou dinheiro e tal, vai em frente. E na próxima missão, né, como eu não sei se é verdade, foi lá um cosmonauta japonês também, um astronauta japonês, né? E a NASA com aquela caneta toda chique e tal, gastou uma grana violenta. Na hora de fazer o relatório, enquanto os astronautas puxavam a caneta, o astronauta japonês simplesmente tirou um lápis. Lápis é de grafite. Lápis não precisa de gravidade para funcionar. Qual foi a solução mais barata? Qual foi a solução? Também foi efetiva? Foi a melhor? Para o que o japonês precisava resolver na hora, foi a melhor solução. Então nem sempre a melhor solução vai ser a mais cara. Vai ser a primeira que eu vir. Então isso, vocês vão ver lá na frente. Tá? Eu vou verificar essa condição quando eu for produzir o meu estudo técnico preliminar da contratação. Lá eu coloco o problema e aponto a melhor solução. E digo para vocês, várias vezes quando a gente escreve, anota e verifica o que está acontecendo, verifica as variáveis ali, a gente percebe que a solução que eu pensava não era a melhor. Existiam várias outras soluções mais eficientes, mais baratas por vezes no mercado. Beleza? Então é isso, gente. O primeiro ponto aí. O foco tem que ser na solução do meu problema, não no meu problema. Tá? Isso ajuda muito também você afastar daquelas pessoas que são sempre, que eu chamo de amigo cemitério. Para cada solução ele tem um problema para apresentar.
livrem-se dessas pessoas perto de vocês. Tirem essas pessoas das equipes de vocês. Né? Aquela pessoa que só cria dificuldade, aquela pessoa que só põe o problema à frente, ela não quer uma solução. Tá? A gente sabe que isso é complicado na administração pública, porque você muitas vezes não escolhe a equipe que trabalha contigo, mas nós estamos conversando aqui com adultos, né, com pessoas que estão a fim de resolver o problema. E uma coisa muito importante também, tá, gente? Não se preocupem só com o problema do seu órgão, tá? Se preocupe com o seu problema, beleza? A gente vai ver mais na frente a questão de planejamento, alinhamento de planejamento estratégico, alinhamento de soluções, mas assim, lembre-se que se o órgão precisar te trocar, ele vai te trocar. Então seja eficiente para não ser trocado. Tá? Tenha confiança, assuma a responsabilidade, saiba o que faz, que você não vai correr esse risco e vai sim galgar aí os degraus na sua carreira. Isso acontece, tá? Isso acontece sim, não é conversa da carochinha, não é conto da carochinha aqui não. Então quanto mais confiante, mais responsabilidade você consegue assumir e resolver problemas, sendo um solucionador de problemas, mais a sua carreira decola, beleza? Então passando para o próximo aí, como eu disse, o planejamento, tá? O planejamento, gente, ele é a chave para o sucesso, tá bom? Então, como é que eu resolvo essa questão do meu planejamento? Tá? Toda vez que eu vou fazer uma aquisição, uma compra, uma contratação de serviço na administração pública, eu tenho que obedecer a um planejamento. Tá? Existe o planejamento do órgão e existe também o planejamento da área de aquisições. Tá? Então, quando eu tenho ali os prazos respeitados, quando eu tenho ali as condições impostas, eu tenho que me planejar para que eu receba aquela contratação que eu preciso no prazo que eu preciso, no valor que eu tenho disponibilizado de orçamento. Então eu tenho que me planejar. Vamos supor então que você tem uma contratação que está se encerrando. É uma atividade essencial. Uma coisa que a gente não pensa muito, mas por exemplo, serviço de vigilância. Serviço de vigilância patrimonial, ele é uma atividade essencial. Eu não posso ficar sem vigilante se eu tenho patrimônio público a ser cuidado, porque eu sou responsabilizado por isso. Então, eu tenho a guarda de veículo, guarda de prédios, locais de circulação dos empregados, tudo isso depende de vigilância, entendeu? E esse tipo de contratação, ela é uma contratação que a gente trata ela como uma contratação tranquila de se fazer, mas uma contratação sensível. De que modo ela é sensível? A partir do momento que você não tem vigilância, uma depredação do patrimônio ali, você não tem proteção para aquilo. E se der problema, gente, vai dar problema. Tá? Nunca contem com a sorte, vai dar problema. Se der problema, você não tem nem com quem dividir a responsabilidade. Por quê? A falha no planejamento, ela é de quem pede a contratação, sim. Infelizmente, ela é de quem é responsável pela contratação. Tá? Em maior ou menor grau, ela pode ser separada? Pode. Ela pode passar para um ou para outro? Pode. Mas, ao fim e ao cabo, tá? O problema é de quem devia iniciar a contratação. Por quê? Porque se você é o responsável da área e você ficou sem o serviço, ora, por que você não previu isso no seu planejamento, o encerramento desse contrato? Ah, mas Mason, meu problema não é vigilância, eu não cuido disso. Meu problema é uma aquisição. Eu tenho que adquirir certos produtos ou certos equipamentos para que minha unidade funcione. Gente, a mesma coisa. Eu tenho que planejar, primeira coisa, se eu tenho orçamento. Primeiro de tudo, gente, eu não posso criar despesas sem ter a respectiva receita para cobrir aquilo. Isso é contabilidade básica, orçamento básico. Então, se eu não tenho disponibilidade orçamentária, eu não vou conseguir fazer o quê? Eu não vou conseguir fazer a contratação. Ah, mesmo, mas existe sistema de ajuste de preço. Ok, mas para os tribunais de contas, tá, gente? Falta de recurso orçamentário não é justificativa para aquisição por reajuste de preço. Tá? Então tome muito cuidado nisso. Planejamento, planejamento, planejamento. Por exemplo, eu vou comprar um equipamento. Eu tenho local para instalar esse equipamento? Eu tenho estrutura física? Será que eu tenho ali tomada?
Será que a instalação elétrica que eu preciso, ela suporta a carga elétrica daquele equipamento? Será que aquele equipamento precisa ser refrigerado? Eu tenho refrigeração para aquele equipamento? Então tudo isso faz parte do planejamento. Eu tenho condição de receber, eu tenho empregado suficiente para fazer aquele recebimento, às vezes eu não tenho. Eu consigo nomear uma comissão, tudo isso está no seu planejamento da contratação. Tá? Tudo isso tem que ser problemas que têm que ser antevistos. Eu tenho que ver isso antes de liberar a minha licitação, antes de soltar a minha contratação. Isso vai estar onde? Nos documentos que a gente chama de artefatos, né, da contratação. O principal deles hoje, tá, gente, é o estudo técnico preliminar. Ele vai direcionar toda a contratação. Nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente, né? Na próxima live, provavelmente, vou falar um pouquinho do ETP, vou falar um pouquinho da parte de gestão de contratos, tá? Nas próximas lives aí a gente tá, vocês vão lá no Conecta Dados, vão lá no nosso site, vai aparecer em algum lugar na tela aí, tá? Ao final da apresentação, mas vão lá, se inscrevam para as próximas lives, tá? E a gente vai tratar desses pontos aí da contratação, mas sempre dando o foco no planejamento para você ter confiança, gente. O planejamento ele vai te salvar, tá? Não. Só o planejamento? Não, mas ele vai minimizar muito os riscos de uma contratação dar errado para você. Tá? Além disso, nós como agentes públicos, tá? Nós temos que entender o seguinte, nós temos o poder, dever de fiscalização e de boa versação dos recursos. Entendeu? Então, o planejamento, o controle, a organização do que você vai contratar, do que você vai comprar, do que você vai pedir, do que você vai receber, ela faz parte das suas obrigações. Sem isso, você não vai ser um bom gestor, você não vai ser bem avaliado e suas chances de progressão na carreira, elas diminuem. Por quê? A partir do momento que você é uma pessoa que não tem organização, você prejudica o seu trabalho, o trabalho da sua unidade e você vira, ao invés de um solucionador, um criador de problema. Entendeu? Então, planejamento, controle é a base de tudo. Tá? Planejei direitinho. Mapeei os riscos, é outro documento que a gente tem que ter nas contratações, o gerenciamento de riscos. Você mapeou todos os problemas que podem acontecer, quer dizer que nenhum problema vai acontecer na sua contratação? Claro que não. Pode acontecer, gente, o imponderável ele existe. Tá? Eu estou aqui para trazer confiança para vocês, mas o meu modo de trazer confiança é mostrando para vocês que os problemas existem, que o mundo real está aí. Então o fornecedor pode quebrar, o cara pode não entregar, ele pode apresentar um preço, a sua licitação pode ser deserta, a sua licitação pode ser fracassada, a sua licitação pode ser impugnada. Ela pode ser impugnada por um concorrente, ela pode ser impugnada por um tribunal de contas, ou do seu município, ou do seu estado, ou pelo próprio TCU. Então, tudo isso pode acontecer de problema. Você pode sofrer um corte orçamentário, por exemplo. Sua unidade, seu órgão, pode sofrer um corte orçamentário e aí você não consegue pagar. Você não consegue contratar, você não vai ter mais disponibilidade para contratar aquilo. Então, o planejamento vai te abrir as portas, vai te abrir a visão de tudo que pode dar problema na sua contratação. Né? Então, ele vai ser a chave para o seu sucesso. Então, com uma contratação bem planejada, bem pensada, feita de modo a facilitar, a ampliar a competitividade da sua contratação. Esse planejamento ele te ajuda muito, muito a evitar os problemas. Tá? Tanto de uma contratação como numa contratação por licitação, gente, vale também para as contratações diretas. Tá? Ou uma contratação por dispensa, ou uma contratação por inexigibilidade. Todas elas dependem do planejamento do que vai ser feito. Tá? Então eu estou falando muito do planejamento aqui porque ele é a chave. Tá? Ele é o que vai dar o clique que vai liberar para você a sua vida mais tranquila, né? Como gestor de contrato, como um demandante, um requisitante, um fiscal de contrato. É se planejar. Ora, eu sou fiscal de contrato e eu não tenho planejamento de recebimento de material, por exemplo. Eu sou responsável pela área de logística da minha unidade, mas acabou o papel no banheiro. Ué, mas a responsabilidade é sua. Você se planejou para ser entregue esses materiais? Você se planejou para receber esses materiais? Ah, faltou empregado, você já tem o planejamento ali da substituição do empregado que tem, ou você vai deixar o lugar sujo? Então tudo isso, gente, tem que compor a sua contratação. Tudo isso vai te dar segurança e tranquilidade.
tá? Não vou dizer para vocês que os problemas não vão acontecer. Vão acontecer, tá? Mas o planejamento, a organização e o controle, eles vão fazer com que você esteja preparado para quando o problema aparecer. Beleza? Então, voltando aí, dando um grande recap aí desse tempo que eu falei com vocês, precisamos saber o que pedir, tá? O que eu tenho que saber o que pedir? Eu tenho que ter o foco na solução daquele problema que está criado, entendeu? Tendo foco na solução do problema que está criado, eu me planejo para resolver aquele problema. E o planejamento vai balizar todas as fases da contratação até a sua gestão e o recebimento do seu objeto lá no final. Então, ponto-chave, planejamento. Tá? Ele vai te dar a base necessária para você ter confiança naquilo que você está fazendo. Beleza, galera? Então, agradeço a presença de todos vocês aí. Desculpa se tiver ficado meio atropelado, meio... não ficou alguma coisa clara, tá? Nós vamos ficar aqui agora, nesses últimos 5 minutos aí, com vocês, respondendo as perguntas no chat, tá? Então, espero que vocês aproveitem a live, mandem para os amigos, mandem para aqueles 5.000 amigos mais próximos, tá? Pode distribuir para a galera. Lembrem de entrar lá no Conecta Dados, façam a sua inscrição lá, tá? Para receber as notificações das próximas lives que nós teremos aí. Beleza? O site está lá, está aberto, está disponível. Como eu disse, vai aparecer em algum lugar aí da tela de vocês, provavelmente aqui embaixo. Deve estar aparecendo aí o Conecta Dados, tá? Agradeço mais uma vez aí ao Enio pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então agora nós vamos deixar aí para vocês o chat, tá? Nesses próximos aí 5 minutos, vou finalizar a apresentação aqui, vou voltar para vocês, tá bom? Vou deixar o chat aí, beleza? E estamos aguardando aí as perguntas de vocês, as respostas. Daremos aqui a melhor possível. Caso a gente não consiga responder alguma coisa no momento, deixem o contato de vocês lá. Fala, meu e-mail tá lá cadastrado, que a gente responde no e-mail de vocês, tá? As perguntas mais complicadas aí que não dê para resolver nesses últimos 5 minutos. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.